Chegando com mais um Bagé FC e o convidado de hoje é um cara que eu conheci ele, obviamente, ele já trabalhando e eu ainda nem jornalista era. Depois de um tempo, eu virei jornalista, virei setorista e lembro que a primeira vez que eu fui fazer uma pergunta para ele numa coletiva, eu disse, pô, será que ele vai... E ele me tratou super bem, mas nós tivemos alguns embates depois que são totalmente normais do dia a dia. Só que nunca faltou, de nenhuma parte, respeito. E ele é um dos rótulos quando a gente fala futebol raiz do Rio Grande do Sul. Não à toa trabalhou nos principais clubes do Brasil. Eu não lembro, mas ele com certeza sabe quantas vezes ele trabalhou em Grêmio Internacional. E daqui 100 anos, quando nós não estivermos mais aqui, mas a gente for falar do futebol do Rio Grande do Sul, não tem como falar do futebol sem falar do nome dele. Então eu quero abrir esse Bagé FC, sempre para a KTO e para a Marquespan, agradecendo, quebrando qualquer protocolo, mas agradecendo a presença hoje de Celso Juarez Rotti. Tudo bem, cara? Tudo bem, Rotti? Tudo bem, é um prazer estar aqui falando contigo. Bom te ver aqui, cara. Obrigado. Legal, é bom. Falar de futebol sempre é bom, falar contigo também é. Nós não tivemos, assim, uma relação mais, não íntima, porque aí fica ruim, né? Mas uma relação mais perto, assim, de nos conversarmos mais vezes, como eu tive com alguns outros que ainda estão por aí. Mas eu tenho também um respeito muito grande por ti, acho que tu tem uma opinião muito forte sobre as coisas, assume algumas posições que, lamentavelmente, colegas teus não assumem, mas é o perfil atual da sociedade, né? Não assumir, só dar opinião. E a coisa segue, a vida segue. Ainda mais no futebol, que fala assim hoje e amanhã não tem e agora nada verdade. E fica tudo gravado, daqui a pouco pega só uma parte do que tu disse. Então tá bom, é bom estar aqui, vamos ver se a gente consegue transformar esse espaço aqui num bate-papo legal. Sabe que teve uma vez, a primeira vez que eu me lembro de ter te entrevistado, foi no último jogo do estádio Santa Rosa, o antigo estádio do Novo Hamburgo. Puxa, tu era técnico do Grêmio, eu nem lembro que ano foi isso, mas faz bastante tempo. E eu me lembro que era aquelas entrevistas assim, era uma época que quando terminava o jogo o técnico podia falar pra gente na beira do campo ali. Sim. E foi um daqueles raros momentos assim, Celso, vai mexer alguma coisa pro segundo tempo? E eu me lembro que tu disse assim pra mim direto, só olha, eu primeiro preciso entrar no vestiário, preciso ver o que está acontecendo, nem eu sei o que eu vou fazer. Mas num tom de brincadeira. E tu sente também que criou um rótulo de que parece que o Celso estava sempre brabo? Cara, isso é uma mentira homérica. Né? É simplesmente porque eu sou um cara disciplinado. Uhum. Quem tem intimidade comigo sabe que eu sou uma pessoa absolutamente normal, tenho humor. E o meu dia a dia com a minha comissão técnica, por exemplo, é fantástico. É piada toda hora. É que nós temos uma situação muito clara, que eu disse isso e as pessoas... Eu já disse isso várias vezes e é difícil para se entender. Eu não sou um cara turrão, nada disso, só que eu gosto no meu trabalho de disciplina. Então, se é o meu trabalho, quando eu entro para o meu trabalho, quando eu estou no meu trabalho, a coisa é simples, como nós estamos fazendo aqui, ó. Tem que ter horário, tem que ter tempo, tem que ter uma sequência, tudo tem isso, tudo tem disciplina, tudo tem organização, planejamento. E no meu trabalho é assim, tem pessoas que não gostam disso, né? Tem pessoas que querem entrar na hora errada, querem saber uma informação na hora errada, querem entrevistar na hora errada, e as coisas não são assim. Eu acho que as coisas têm que ter o seu devido espaço no seu devido momento. E eu, em 1997... Quando eu vim para o Internacional, 2007, quando eu vim, foi isso? Eu tô totalmente... Mas de qual época? Tu teve tantas vezes no Intergrêmio? Quando eu estreiei no Internacional como treinador vindo do Caxias, 1997. Todo mundo esperava o tal de Parreira, né? Que eu respeito demais, campeão mundial, tudo. E veio o Celso Rotti de Caxias. E aí, o primeiro semestre, até a gente conquistar o título gaúcho em cima de um Grêmio campeão da Copa do Brasil naquele mesmo ano, eu tive um período de monossilábico. Sim, não, talvez. Sim, não, talvez. Vamos ver. Sim, não, talvez. Vamos ver. E isso criou uma antipatia muito grande, e eu carrego isso até hoje, né?
Mas é totalmente ao contrário. Eu não sou um cara mal-humorado, eu sou um cara que gosta de trabalhar dentro de um esquema de trabalho light, leve, tranquilo. Obviamente tem os meus princípios, tem as minhas determinações. E quem não estiver dentro dessa situação, simplesmente respinga. Sabe que eu te ouvindo falar, e eu faço muito, não uma defesa, mas quando a gente está na resenha e vai falar em futebol, por um motivo ou outro, um jogo antigo, alguma coisa, daqui a pouco surge o nome do Celso Roth, eu sempre faço essa defesa. Porque tem dois caras que eu tenho o privilégio de conhecer fora dos microfones, que é tu e o Dunga. Então, e geralmente amigaço. Pô, e um cara fenomenal, né, na resenha. E eu sempre digo isso, cara, vocês não conhecem o Celso no dia a dia, que pega o Celso mais tenso, como vários outros. O Muricy é mais tranquilo quando ele tá sentado aqui na hora da resenha. Porque às vezes o que vai ficar marcado é justamente a tua entrevista pós-jogo. E pós-jogo, o torcedor tá pilhado. Imagina quem tá ali tomando pancada. Quem tá participando e decidindo, né? Mas é uma coisa assim, ó. Mesmo pós-jogo, olha, se tu fizeres um histórico sobre a minha carreira, eu tenho colegas aí que estão trabalhando ainda e que já trabalharam e pararam, que são muito mais agressivos do que eu. Claro. O próprio Muricy. Claro. O próprio Muricy é muito mais agressivo. Mas eu peguei esse rótulo e as pessoas gostam. E é um mote, né? O jornalismo tem que ter certas coisas às vezes. Ah, o fulano é assim, o fulano é assado. Não, eu não sou assim nem sou assado. Eu sou uma pessoa absolutamente normal, que obviamente sente quando está trabalhando e depois de um jogo todos nós sabemos como é que é a tensão. Ganhando é uma tensão, perdendo é uma tensão absolutamente diferente, né? Mas a gente tem que ter o equilíbrio. E equilíbrio não significa estar rindo depois de uma derrota. Equilíbrio é tu responder a todos, né? Ou tentar responder a todos, porque ninguém explica uma derrota, né? Falar com todos e não ser desrespeitoso com os profissionais, porque todos nós somos colegas naquele momento. Eu como treinador e a imprensa como profissionais de imprensa. Então a gente tem que saber disso. E nós todos estamos falando, eu não estou falando para o repórter, eu estou falando para o grande público que está me ouvindo. Então eu tenho que ter essa noção, né? Mesmo estando tenso, mesmo estando às vezes para explodir, está claro, porque eu sou uma pessoa que dificilmente tu não consegue ler no meu rosto o que eu estou sentindo. É só me olhar, tu já sabe como é que eu estou. Então talvez seja por isso que as pessoas não consigam entender que eu tenho esse jeito de brabo e consigo dominar e ter uma tranquilidade, aspas, para poder responder certas perguntas. Mas tu toca num ponto que eu acho que é um termo muito utilizado e que vale de novo para o Dunga e vale para ti e para outras tantas pessoas, que é o rótulo. O rótulo. Sabe, parece que se coloca um rótulo, porque eu vou te dar um exemplo prático, assim. Eu fui ver o treino do outro cara que eu gosto demais, que é o Roger, que sei que é um cara que tu gosta demais também. Roger. Fui ver o primeiro treino do Roger, técnico do Grêmio. E o Roger fez uns trabalhos reduzidos, que eu já esperava, porque é o estilo do Roger, né, de mudar a metodologia. Só que me surpreendeu a forma que alguns colegas de imprensa consideraram aquilo como se aquilo fosse estar sendo feito pela primeira vez. E eu me lembro que eu disse assim, cara, meu irmão o Bagé foi treinador a vida inteira, claro, de clubes, não de clubes do tamanho que tu alcançou, mas de clubes do interior e tal. Mas eu via ele fazer aqueles trabalhos, sabe? Então tem a metodologia. Por que eu digo isso? Então, para ti, parecia que virava um rótulo assim como se... Eu lembro de tu fazer o treino que tu pegava os 11 titulares e tu fazia ele se movimentar sem o adversário. Isso virou, na época, nossa, o Celso tá fazendo um treino sem adversário. Hoje... O Guardiola faz isso, o Klopp faz isso e é maravilhoso. Sabe, é isso que eu digo de rótulo. Não estou nem tirando, nem colocando, nem na conta dos outros, nem na tua. Sim. Mas era um trabalho que já era feito ali, que na época assim, mas o que adianta treinar sem o adversário? Cara, deixa eu te dizer, tu tocasse é exatamente isso, o rótulo. Esse treinamento que tu falaste, que eu sempre fiz desde o início da minha carreira, a gente tem que ter a humildade de dizer assim, olha, nada a gente inventa, eu não sou o criador, não. Claro. Esse treinamento, o treinador do Milan, que eu estou tentando lembrar agora, um tempo vitorioso, tempo do Baresi, tu é desse tempo? Sou dessa época. Tu te lembra de ver o Baresi jogar? Claro. O Baresi era um cara que fazia a linha de impedimento, o Milan fazia, não consigo me lembrar agora o nome. Eu estou com o treinador do Milan dessa época, que foi treinador da seleção italiana. Trapattoni?
Não. Já fazia esse treinamento da linha de impedimento, já fazia esse treinamento sem o adversário, de posicionamento. A Itália tradicionalmente joga até hoje no 4-4-2. Sim. Fazia esse movimento. Então isso já era lá da década de 80, 90. Então não tem nada novo. A gente faz as coisas porque a gente acha, e aí é que está o grande segredo do treinador. Tu não pode fazer por fazer. Arrigo Sacchi? O Sacchi. Era o Sacchi. A gente não pode fazer as coisas como treinador vendo na internet, olhando o notebook. A gente tem que saber o porquê que está fazendo e qual é a necessidade do grupo para aquele trabalho. Tá? E tem um determinado momento que tu tem que fazer isso e tem outro determinado momento que tu não tens que fazer isso. Por exemplo, se diz hoje que fazer coletivo é ruim. Fazer coletivo é ruim durante um calendário maluco que nós temos. Agora, no início de temporada é necessário. Até um determinado momento. Fazer jogos pequenos é bom num determinado momento. É bom quando tu já está com a equipe definida e tu já tem um esquema definido de jogo e o teu time já está na metade de temporada para a final. É ótimo fazer o espaço reduzido. Por quê? Porque a FIFA diminuiu o tamanho do campo, a intensidade do jogo aumentou. Sim, tudo vai mudando. E o jogo, o espaço reduzido é justamente para isso. Para dar intensidade e fazer com que o raciocínio... E até porque em cima disso, tu era um educador físico, tu era um preparador físico, ou seja, tu tinha noção não apenas da questão tática, mas de quanto aquilo poderia corresponder no físico. Então, essas questões aí, por exemplo, o que nós estamos sofrendo hoje? Vamos trazer para cá. Hoje, futebol brasileiro. Hoje, o futebol brasileiro está num momento de transição que é muito preocupante, né? A gente não tem mais aquela situação de dizer que o treinador brasileiro está entre os melhores do mundo, porque perdeu uma Copa do Mundo em casa, 2014, com o Luiz Felipe, que era e é uma das estrelas como treinador do futebol brasileiro, né? E perdeu com um resultado terrível. Aí nós fomos todos lá para baixo, né? Como se nós não soubéssemos nada de futebol. E hoje nós temos treinadores estrangeiros, que eu não tenho nada contra, treinadores mais novos, que eu também não tenho nada contra. Eu só tenho a favor do futebol brasileiro. Quando o cara acrescenta alguma coisa, quando o cara sabe o que está fazendo e acrescenta alguma coisa, isso é bom, independentemente de nacionalidade e de idade. Né? Então nós estamos vendo hoje uma transição muito grande. O futebol brasileiro está com muitos problemas. E se nós não soubermos identificar rapidamente, nós temos aí umas eliminatórias que queira, né? Eu ia dizer Deus não tem nada a ver com isso, mas queiramos nós que a gente consiga classificar, mesmo com essa fórmula maluca, doida aí de seis candidatos, né, para a Copa do Mundo. Seria pior ainda se a gente passasse trabalho de não entrar, né? Mas nós estamos passando o trabalho. Eu também acredito que sim. Porque daí a gente vai entrar também numa geração, né? Porque eu estou citando aqui poucos aspectos da tua carreira, mas, poxa, tu trabalhou nas grandes marcas do futebol brasileiro. Dificilmente em algum desses grandes times que tu trabalhasse, tu não tem encontrado pelo menos um bom 10, um bom 9, um bom zagueiro. A gente está falando assim de 3, 4 nomes que todos os times tinham. Tu tinha um cobrador de falta. Hoje a gente começa a lembrar, o nosso último grande cobrador de falta no futebol brasileiro foi um goleiro, que foi o Rogério Ceni. A gente não tem de lá para cá alguém que tem essa sequência, sabe? De, se fizer falta ali perto, eu garanto que muitos dos times que tu trabalhaste, tu deve ter dito pro cara, não faz faltar perto da área, que tem o fulano lá que guarda. Então a gente também tem uma defasagem de qualidade, né, do futebol. Pois aí que está essa tua colocação, ela é bem interessante, porque aumentou a modernidade do futebol e baixou a qualidade. Baixou a qualidade. Não era para ser assim, né? Isso aumentou a modernidade, aspas, né? E diminuiu a qualidade. Com certeza diminuiu a qualidade. Tu está me trazendo aí justamente um aspecto que diminuiu. Nós não temos mais. Por que não se treina mais, ou não se tem mais cobrador de falta? Porque não se pode treinar, porque só pode dar exemplo, tá? Não estou dizendo que seja isso. E é um exemplo, não é verídico. Só para ilustrar. Não, tem que dar 10, 15 chutes num treinamento. Não. Antigamente não se tinha esse controle. Ficava o cara treinando. Ficava o cara treinando lá. Ficava treinando até escurecer. Não ia o treinador, ou o preparador, ou o fisiologista, ou qualquer outra pessoa para chegar e dizer, não, tu não pode mais chutar. Aí ninguém mais treina chute de meia distância. Quantos chutadores de meia distância nós temos que fazem gol no Campeonato Brasileiro?
né? Falta de bola parada, tu acabaste de citar. Então, pô, eu trabalhei no Palmeiras em 2001, eu tinha 2 cobradores de falta, que era o Alex e o Arce, que veio do Grêmio, fantásticos. Né? Onde nós vamos conseguir a falta ali, que a chance é grande, né? Tanto o pé direito quanto o pé esquerdo. Então, são coisas assim que, infelizmente, a gente tem que se questionar. Por isso que nós estamos, viu, Bagé, num momento de transição do futebol brasileiro. É um momento muito sério do futebol brasileiro, muito sério, e as pessoas não estão prestando atenção. Por exemplo, vamos falar do Fernando Diniz. Cara, desde que eu me conheço por gente, desde que eu jogava futebol, e olha, eu joguei no Amador de Caxias, joguei no Juventude profissional, não joguei profissionalmente, porque o cara que joga até os 20 anos não joga bola. Não adianta dizer, não, eu tive na categoria de base do time tal. Não jogou. Então eu não joguei, mas participei de alguns momentos do Juventude, tá? A gente sempre soube, meu treinador Enio Andrade e vários outros, Dalton Menezes e Ernesto Guedes, meus treinadores diziam o seguinte: Froner, não joga perto do gol. Tira a bola de perto do gol, vamos jogar no campo dos caras, tá? Então, eu acho esse futebol de hoje, por exemplo, jogando perto do gol, muito perigoso. Ele é angustiante, ele é né? muito perigoso, é angustiante. E não adianta tu fazer isso se tu não tens qualidade. A mesma coisa o goleiro. Goleiro tem que jogar se ele tiver condição. Claro, senão não adianta. Senão não adianta, porque vamos lá, outra regra básica do futebol amador, ou da várzea aqui de Porto Alegre, seja de qualquer lugar. Quem é que vai pro gol? Geralmente o que é o pior. O pior, o que não sabe jogar com os pés. O melhor então, vai jogar de 9, 10. Se alguém desse grupo, vamos lá, estamos falando de várzea, tá? Do nosso grupo aqui, que a gente joga pelada todo final de semana, é o cara que tem dificuldade de jogar com os pés, ele vai pro gol. Agora, voltando pro time profissional, se tu tens um goleiro que tem alguns, nós podemos citar alguns agora. Começou com o goleiro da Alemanha, a seleção da Alemanha. Sim, E hoje aqui no Brasil nós temos 2, 3 aqui que são jogadores que têm boa qualidade. Se esse cara tem qualidade de jogar, ok. Aí beleza, né? Vamos jogar com o cara. Se o cara não tem, não força. Eu vejo o Fábio do Fluminense tentando jogar com o pé. Pô, o Fábio, eu trabalhei com o Fábio, sei que ele tem dificuldade. Ele até melhorou bastante, mas não vai passar daquilo. Ele está sendo obrigado, né? Não vai passar daquilo, entendeu? Então, esses detalhes é que nós temos que prestar atenção. Por isso que o futebol brasileiro está em transição. Por isso que eu estou te falando isso. Ô, Roti, o que tu faz fora do futebol? Essa pergunta é fantástica. Eu tenho meus negócios, obviamente, todo mundo tem os seus negócios, mas eu tenho. Mas tu desliga do futebol? Teus negócios não tem a ver com futebol diretamente? Não tem nada a ver com futebol. Tu desliga do futebol? Tu para só para assistir um jogo? Os meus negócios, felizmente, não tem nada a ver com futebol. Eu sou treinador de futebol até esse momento e não trabalho com nada de jogadores ou dirigentes. Sim, nada que... Eu não sou CEO, eu não sou diretor de futebol CEO e daqui a é um pouquinho bonito. volta a ser treinador, entendeu? Eu não assumo como diretor executivo e volto a ser... Não. Eu sou ainda treinador de futebol. Tu ainda te imagina treinador? Claro, ainda não me aposentei, tenho muita energia para isso. Quando eu não tiver energia, eu vou parar. Mas se chegasse hoje para ti uma proposta para ser um diretor técnico, tu já ainda chegou, treinador? Já chegou. Eu Tu já não digo aceita? não, eu sou treinador. Se tens a possibilidade de ser o teu treinador, ok, estamos aí. Diretor técnico, ainda não. Então, os meus negócios não tem nada a ver com futebol. Eu tenho meu campo, minha fazenda, tenho os meus negócios imobiliários e não lido com futebol, não quero nem saber do futebol, a não ser treinador. Tá, Quando eu não tiver mais energia para ser treinador, aí serei, talvez, um diretor e vou usar um nome até mais charmoso, um CEO. Sim, geralmente um nome em inglês, alguma coisa assim. Agora, sabe que eu tive uma conversa recente com o Denis Abraão e a gente falava sobre a questão de família. Porque eu peguei assim um exemplo da minha casa, da minha cunhada, da Ana, que é casada com o Bagé. E mesmo o Bagé, ele rodou o Brasil por clubes, trabalhou, assim como tu, no Oriente Médio e tal. Sim. A mulher, que é a mais próxima ali, ela acaba sofrendo muito. Por quê? Porque ela acaba sendo o escudo de tudo. Porque daqui a pouco tu tem filhos, tu precisa viajar, tu precisa trabalhar e é a mulher que vai cuidar de tudo, de colégio, de problema, de saúde e tudo mais.
E principalmente quando tem a pressão, porque tu trabalhou em clubes de muita pressão. Sim. Então tinha momento que para ti chegar para abastecer o teu carro no posto de combustível, o frentista chegava e te metia uma corneta. Como é que funciona isso nesses momentos que tu não tá no futebol? Porque eu sei que é a tua vida, mas a tua família também deve estar achando, pô, agora o Celso tá mais tranquilo. Não, tá ótimo. Como é que funciona isso? Essa pergunta também é muito interessante, porque quando a gente está no futebol, a gente vive o futebol 16, 18 horas por dia, tá? Quando consegue dormir. Às vezes não consegue dormir. Fora do futebol, e no futebol, voltando, no futebol, a família é muito importante. A mulher é muito importante, a tua companheira é muito importante. É muito importante porque ela serve exatamente o que tu disseste, como escudo. Ela administra a tua casa, ela administra a tua vida. Então, se tu tem uma companheira positiva, que está realmente contigo e vive essa situação, te permitindo a trabalhar, a viajar, a ter essa atenção, tu vai ter uma vida tranquila, tranquila não, mas segue dentro de uma normalidade. Ao contrário, é complicado porque destrói a família, não tem família, é difícil. Eu, felizmente, tenho uma família muito estruturada, devo tudo isso à minha esposa, tenho 2 filhos, já estão grandes agora. Quando a gente começa a carreira de treinador e tem filhos pequenos, eles têm que ir juntos, né? Porque não tem outra saída. Depois que atinge uma certa idade, 10, 12 anos, aí sim já pode ficar e a gente vai sozinho. Mas a família é tudo. Se eu tenho uma tranquilidade econômica, social, financeira, é por essa razão. Porque a minha esposa e a minha família sempre foi uma família muito estruturada. Tá? Então eu tenho os meus negócios fora agora estou mais em casa. Meus filhos já estão fora de casa, já estão casados. Eu já tenho netos, né? Isso que são a alegria da minha vida nesse momento, né? A criança sempre enche uma casa. Então eu tenho a minha situação familiar muito tranquila, que faz até eu pensar, se por acaso, como tu disseste, vier uma proposta para ser um diretor ou treinador, eu pensarei muito bem antes de ir, porque essa tranquilidade foi conquistada através desses anos todos com uma estrutura familiar muito forte. Celso, tem algo que tu fez na tua carreira que tu te arrependa? Ou que tu pudesse fazer diferente? Exatamente o que eu te disse anteriormente, que acaba caracterizando o rótulo que nós falamos, né? Que foi exatamente isso. Foram 6 meses de uma intensa dificuldade no Internacional. Em 1997, quando eu cheguei no Internacional, e o Internacional estava desequilibrado técnica e taticamente. E o Grêmio sendo campeão da Copa do Brasil. Sim, o Grêmio vinha de Brasileiro 96 e de Copa do Brasil e depois Copa do Brasil com o Evaristo no Maracanã. Isso. Um gol do João Antônio. Não sei se tu lembra disso, né? Então, o Grêmio era o Grêmio e o Internacional com uma dificuldade enorme, financeira, técnica. E nós fomos aos poucos, formamos uma equipe bem interessante naquela época, que é a equipe, creio eu, e eu posso dizer isso, que deu o impulso para o Internacional ser campeão mundial, porque lá em 97 nós começamos a fazer coisas que não se fazia no futebol. Nós informatizamos o departamento de futebol do Internacional. O que significa isso no momento que ainda não tinha toda essa informação, toda essa ferramenta que se chama computador? Estava iniciando, né, essa situação. Nós conseguimos informatizar todo o clube, não só a parte técnica, mas também a administrativa. E o Internacional, então, passou a ter situações diferentes. Bom, isso nos levou a ter a conquista do Campeonato Gaúcho, com o Fabiano, com aquele time que eu achei e que deveria ser campeão brasileiro naquele ano, porque nós fizemos um campeonato brasileiro muito bom. Acabamos perdendo o título, se eu não me engano, para o Palmeiras, eu acho. O Palmeiras do Filipão. Mas no campo, tecnicamente, acho que o Internacional fez uma bela campanha. Então, esse primeiro semestre que nós disputamos o Campeonato Gaúcho, isso eu me arrependo do tratamento que eu tive com a imprensa. Não que tenha sido um tratamento desrespeitoso. Sim, mas foi um tratamento monossilábico. Tu acha que ali ficou a marca dali pra frente? Ali ficou a marca do rótulo, e ficou a marca do turrão, e ficou a marca, porque tu é jornalista, tu sabe muito bem. O jornalista precisa da informação para passar para o torcedor, não é para ele, é para o torcedor. E se a gente não tiver essa leitura, a gente acaba adotando uma maneira de ser
que não facilita o trabalho do jornalista. É o conflito do teu trabalho com o do jornalista, no caso, né? Então isso eu não farei jamais. Não farei. Chega, não, já deu, já passou e tal. Eu acho que é isso. Isso é a coisa mais importante. Quanto a alguns detalhes técnicos de algumas equipes que eu trabalhei, não me arrependo de nada, não. Nada do que nós fizemos, nada do que eu decidi, nada do que foi feito no momento, mesmo que tenhamos tido alguns resultados negativos. Tá. Eu vou te perguntar de duas situações que elas não foram vitoriosas para ti e que elas marcam naturalmente o teu trabalho. Claro que a gente pode falar aqui de várias coisas. Quero te perguntar também de 97, porque tem na preparação aquela entre um Grenal e outro, tem o Fabiano, Sim. entre aspas, se machucando, né? Foi ideia tua, aquela Não. tala que vai pro... Foi. Nós tínhamos naquele em 97 uma direção capitaneada pelo Pedro Paulo Záquia e o meu departamento de futebol pelo falecido Ibsen Pinheiro. Uhum. E nessa departamento de futebol nós tínhamos Fernando Carvalho, Fernando Miranda, Silvio Silveira, falecido, e Pellegrini, falecido. Pellegrini mais velho, Sim, não esse pai. mais recente, né? E nós tínhamos um coordenador técnico chamado João Paulo Medina. Sim. Então, o Medina coordenava a nossa comissão técnica. E nós fomos jogar o Grenal no Olímpico e empatamos o jogo com o gol do Christian. E 3 dias depois nós tínhamos o jogo, né? Essa decisão no Beira-Rio. E nós chegamos à conclusão, nós, comissão técnica, que nós tínhamos que criar um fato novo. E o fato novo foi a lesão do Fabiano. Ideia, assim, direta de quem foi? João Paulo Medina. Só para contextualizar para os mais novos, tem um treino no Beira-Rio, treino aberto para a imprensa, e aí lá pelas tantas o Fabiano se machuca. Acho que até uma dividida com o Paulinho, né? Não me lembro com quem, estava acho que era com o Paulinho Cavalhada. Inclusive eu dei o sinal para ele. Foi no momento. E aí o Fabiano cai, só que ele começa a se contorcer com dores, e aí vem o Bainha lá da Casa Mata com uma tala de gesso e coloca na perna do Fabiano. Só que ninguém se tocou, e depois, anos depois que a gente se tocou, o que estaria fazendo uma tala de gesso já ali Ou seja, estava na cara que era combinado. Mas todo mundo acreditou, e o gol é do Fabiano, né? O gol do título é do Fabiano. Que é uma jogada, o Arilson tá meio chegando, né? O Arilson estava jogando muita bola ali, né? Tinha o Arilson. Quem realmente jogava e organizava o time do Internacional, esses foram os expoentes, né? Fabiano, Arilson, Christian, mas era o Sandoval, né? Nossa, o Sandoval era um motor, né? Era o Sandoval. O Pequenininho, Sandoval era não o cara que fazia a ligação dos dois volantes, Anderson e Fernando, Sandoval, e eu tive que botar, e felizmente eu tive essa ideia de botar o Enciso na lateral direita, que acabou se tornando o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. Né? Celso, esse é um detalhe. Eu queria falar de outras duas coisas. Pelo lado do Grêmio, tem o Campeonato Brasileiro de 2008, né? Que o Grêmio estava lá, sei lá, 11, 12 pontos na frente. E eu lembro que teve uma atitude tua, não sei se acho que tu vai lembrar disso, que eu lembro que virou uma notícia muito positiva, assim, pela tua postura. A gente está no final de tarde, ali no Velho Olímpico, fazendo o trabalho da imprensa de final de tarde. E ali, não sei se tu lembra, quando tu chegava entre o suplementar e o Olímpico, sim, tinha umas barreiras que os seguranças abriam primeiro para a imprensa e depois para jogador para acessar lá o vestiário. Sim. E num determinado dia, tinha um grupo de torcedores lá, de organizadas, que queriam falar contigo. E eu lembro nesse dia que aí a gente começou a relatar ali isso, olha, tem um grupo de torcedores organizados, estão aqui exigindo falar com o Celso Roth e tal. E eu lembro que tu sai na porta do vestiário e tu dá uma olhada. E eu acho que era o Pedrão da segurança que estava próximo. E o Pedrão comenta. O Pedrão assim, ainda está trabalhando lá no Grêmio? Ainda tá. Tem o filho dele agora lá, né? É o filho? O Cristiano. E aí o Pedrão fala assim, professor, os caras querem falar com o senhor, não sei o quê. Tu olha, Celso, e disse assim, eu acabei de dar o treino, não tenho que conversar com ninguém, tenho que falar com o meu jogador aqui. E tu vira as costas. E aí o Tcheco sai e vai conversar, num constrangimento, porque o Tcheco não queria estar ali, foi meio que uma exigência e tal. E eu só fiz um parênteses, porque eu acho que ali o teu posicionamento, na minha visão, foi muito correto. Porque, cara, não é o torcedor, eu pelo menos não acho que é o torcedor tem todo direito, pô, ele compra camisa, ele paga mensalidade, ele compra ingresso, o futebol tá caro, mas ele tem o direito de se manifestar, ele pode vaiar,
ele pode não ir no jogo, mas eu acho que ali no local de trabalho parece uma pressão, porque daqui a pouco se tu ganha, parece que toda semana vai ter que alguém lá ainda para reclamar. Exatamente. E eu me lembro que nessa ocasião, tu teve essa postura, tu não precisou brigar com ninguém, tu simplesmente falou e tu falou, olhou e falou, Pedrão, tem que conversar com o pessoal aqui dentro, não com a galera aí fora. Tu sabe que essa sempre foi a minha metodologia, não conversei com torcedor nenhuma vez, de torcida organizada. Nem no Grêmio, nem no Inter, nem no Palmeiras. Eu tive uma situação bem delicada no Palmeiras. Que é uma pressão danada também. E naquela época a Mancha Verde tinha um outro status, né? Paulo Serdã era o presidente da olha como eu lembro, olha como eu lembro. Ele está até hoje lá. Não, ele está até hoje lá como empresário. De um torcedor virou empresário da Mancha Verde. Então são essas coisas que a gente tem que ter cuidado. Eu voltei de um treino, treinador do Palmeiras em 2001, voltei num treino, chovendo em São Paulo e tal. Nós disputando a Libertadores, paralelo ao Campeonato Paulista. Aí entrei na minha sala do CT e estava lá o Paulo Serdã com 3, 4 representantes da torcida do Palmeiras. Aí, acho que era o Américo Faria, que era o meu diretor, né? Disse para mim, o pessoal veio aí a pedido do presidente Mustafa para conversar contigo, para te dar apoio. Eu entrei na sala e disse assim, olha, cara, vocês vão me apoiar se eu ganhar. Se eu perder, vocês não vão me apoiar. Pode sair, sai fora. Aí, o que aconteceu? Eu entrava no Parque Antártica, no antigo Parque Antártica, hoje é Arena, né? Sim, sim. E era vaiado. Claro. Passei o ano a ser vaiado. O ano todo vaiando. E o Palmeiras liderando, primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro e sendo vaiado. Quando vaiaram o meu presidente, num jogo que nós perdemos para o Internacional de Porto Alegre, 1-0 gol do Nilmar, se eu não me engano. Acho que foi num contra-ataque rápido, que era Nilmar, a característica, né, do Nilmar. Perdemos o jogo no Parque, nós éramos o segundo ou terceiro. Continuamos nessa posição. A torcida começou a vaiar o Mustafa. Eu fui dar uma entrevista num canal de televisão. E quando eu saí do canal de televisão, eu recebi um telefonema do Américo. Tu está demitido. Eu estava vindo para Porto Alegre. Porque a torcida vaiou o presidente. Então são essas coisas. Eu nunca tive essa... Eu nunca conversei com torcedores. Eu acho que o torcedor tem todo o direito, se manifesta e tal. Mas no momento do trabalho é trabalho. Celso, esse ano de 2008 era um ano que até hoje, eu já vi tu falar disso outras vezes, tinha uma questão política muito forte, né? Porque tinha ali candidatura, eleição de presidente e tal. O que tem algo assim, quando tu olha hoje, hipoteticamente, né? Porque a gente não tem como voltar no tempo, mas tem algo que dava para ter feito diferente para que tu fosse campeão brasileiro aquele ano com o Grêmio? Nós fomos vice, né? Ficamos 2 pontos atrás do São Paulo, que é bom que se diga, né, que o campeonato de pontos corridos não é justo. São Paulo só perdeu para o Grêmio no segundo turno, não sei se tu lembra disso. Nós ganhamos 1-0 de São Paulo aqui, primeiro jogo do retorno. Os outros times todos, inclusive o Internacional, jogou com time reserva contra o São Paulo. Tá? E o São Paulo, no último jogo, nós jogamos em Minas Gerais, e no último jogo o São Paulo tinha que jogar com o Goiás em Goiânia, foi jogar em Brasília. Me lembro disso. Então são essas coisas aí que tem que ser levadas em conta. Então, o juiz era o Tardelli, né? Não se ganha só dentro do campo. Futebol, um campeonato se ganha dentro e fora dele. Então, se um não está legal, não funciona. Então, o que me parece é que o Grêmio pecou. Pecou porque havia certas discordâncias, como há em qualquer time, qualquer clube, né? Nós tínhamos um presidente de uma chapa ou de um grupo e o meu vice de futebol que foi colocado por esse presidente era de outro grupo. Era de outro grupo. Então, tu imagina como é que estava lá dentro funcionando a coisa, né? Então, mas isso não tem relevância. Não tem relevância para quem não conhece futebol. Ele entra no vestiário, né? Para quem não trabalha no futebol. Então, quando eu digo que se ganha futebol dentro e fora dele a direção tem que estar unida, junta, para ter cuidado em todos os aspectos que acontecem fora do campo. Se não fizer isso, acaba deixando escapar. E foi o que aconteceu. Por quê que eu te digo isso? Porque eu comecei o ano de 2008, o Campeonato Brasileiro de 2008, demitido. Ou tu não te lembra disso? Nós estávamos no café do hotel, o primeiro jogo contra o São Paulo, como eu disse agora mesmo, o único time que ganhou do São Paulo no retorno foi o Grêmio, na primeira rodada. A primeira rodada do primeiro turno nós fomos jogar em São Paulo. O meu presidente Paulo Odoni disse assim, olha, Celso, vamos tomar um café ali. É o seguinte, cara, se tu empatar e perder, tá demitido.
e nós ganhamos o jogo 1-0, gol do Pereira, te lembra? Sim, lembro disso. De cabeça e tal. Então, dali nós fizemos um campeonato fantástico. Mas dá uma olhada no time do Grêmio. O time do Grêmio tinha alguns desequilíbrios técnicos fantásticos. Tinha limitação. Só chegou onde chegou pela coletividade, pelo coletivo. Só que o coletivo, na parte final de um campeonato, ele não é mais o importante. Porque tu precisa, na parte final, no derradeiro, né, na parte derradeira, a qualidade técnica que faz a diferença. Porque todos estão prestando atenção em ti. Todos já sabem como tu joga. Detalhe, né? Só o detalhe vai decidir. E aí faltou pro Grêmio. A tua passagem pelo Inter na disputa do Mundial 2010, que é a derrota pro Mazembe. Sim. E eu tenho certeza que isso é uma das coisas que, obviamente, não tem como mudar, né? Mas se tu pudesse mudar, porque o teu time era bom. Primeiro ponto era esse. O time era muito bom. Teu time era muito bom. Mas eu te faço a mesma pergunta que eu te perguntei pro Grêmio, sobre o Grêmio. Hoje, hipoteticamente, né? Não tem como voltar. Mas hoje, chegou a passar alguma vez na tua cabeça assim, cara, eu poderia ter feito isso aqui diferente? Não. Ou não? Aquilo foi circunstância de jogo? Não. Eu fiz o que eu achava que devia fazer, não me arrependo. Nós tínhamos o conhecimento. O que falam hoje, por exemplo, de ter aí o departamento de análise de desempenho, que eu acho ótimo, tá? Ajuda muito. Só não é o fundamental, mas é uma ferramenta que ajuda. É uma ferramenta. Tem que saber usar. Sim. Já naquele tempo, estou dando esse exemplo para te dizer o seguinte, já naquele tempo, nós sabíamos tudo do Mazembe, antes de ir para o Mundial. Disputando o Campeonato Brasileiro aqui, que eu fui criticado, porque eu mudei o time, ou colocava o time do Internacional com alguns jogadores que não vinham jogando, por uma razão ou outra, principalmente porque os jogadores estavam a perigo de se machucar, né? Nós sabíamos tudo. Fomos para Abu Dhabi e vimos o Mazembe jogar. Sabíamos que o Mazembe ia jogar no contra-ataque. Sabíamos que ia acontecer aquilo ali que a gente não podia errar. Sabíamos que tínhamos que fazer o gol logo para sentar o jogo e o time se equilibrar. Se tu teres uma olhada no jogo do Mazembe hoje, tu vai ver quantos gols nós perdemos no primeiro tempo e quantos nós perdemos no segundo tempo. Então tem coisas no futebol que não se explica. É o famoso tinha que acontecer. Não se explica. Ou o Internacional ganhando do Barcelona, por exemplo. Como é que tu vai explicar isso aí? Como é que o pessoal do Barcelona explica? Né? A mesma coisa aí, vamos lá, agora, o Internacional cair para o Fluminense, onde estava tudo encaminhado para em 5, 10 minutos cair para o Fluminense. Então tem coisas no futebol que escapam do controle do treinador ou do jogador. São coisas que acontecem. Então até hoje eu fico pensando, né? Naquela possibilidade, como eu tive outras possibilidades, por exemplo, com o Palmeiras em 2001, nós estávamos preparando o time para disputar o Campeonato Mundial na Espanha. Aí o patrocinador, que é a ISL, quebrou e nós não fomos mais. E nós perdemos uma Libertadores dentro de casa nos pênaltis. Quem foram os jogadores que erraram? Arce e Alex. Batiam maravilhosamente então bem. São coisas que não dá. E tu tinha um time bom ali, embora o Boca fosse um timaço também, né? O Boca com o Riquelme, Gustavo, Esqueloto, o irmão dele não. Tinha outro jogador pelo lado que era muito bom jogador. Bom, então são essas coisas que a gente não... Como é que eu vou explicar isso? As coisas acontecem, não era para eu ser. No ano seguinte, o Corinthians, ou 2 anos depois, 3 anos depois, o Corinthians foi campeão com o Tite. 2012. Também do jeito que foi. 2012. Tu te lembra como foi o campeonato? Não estou questionando o Tite, o campeonato do Corinthians. Não, é o contrário. Eu só estou tentando mostrar que as coisas acontecem. Alguns são e outros chegam lá e não conseguem, por uma razão ou outra. Eu ia te perguntar agora quem foi o melhor jogador que tu trabalhou. Tu trabalhou com alguns ótimos jogadores. Gaúcho, direto? Pois é, eu ia dizer nele porque tu vê ele nascer pro profissional, né? O Lazzaroni já tinha subido ele, sim, mas ele explode naquele gauchão de 9-9, né? Que tu também foi criticado depois quando ele vai convocado para a seleção e que tu dá a famosa entrevista que o titular era o Itaqui, alguma coisa assim. Lembra disso? Não, o titular era o Itaqui. Que era o Itaqui. Mas só que no ano anterior, as pessoas... o que acontece? Em 1998, quando eu saí do Internacional, eu fui para o Vitória da Bahia. Fiquei um mês, o Grêmio foi me buscar. Quando eu cheguei em 98 no Grêmio, o Ronaldinho e o Tinga, que é uma pessoa que eu admiro, os dois eu admiro, mas mais o Tinga que está mais perto, né? É mais palpável. O Tinga a gente toca. Fala o tempo todo. O Tinga a gente toca. O Ronaldinho e o Tinga já estavam no grupo principal do Grêmio.
O Tinga franzino pra caramba e o Ronaldinho não, já com um biotipo físico muito bom. Com 17 anos o Ronaldo, 17 ou 16, 17 anos eu acho, e 19 anos o Tinga. Tá? Então, essa situação de tu dizer que o Ronaldinho tinha que ser titular do Grêmio, sim, eu concordava, tecnicamente tinha que ser. Só que o Ronaldinho em 98 não ficava no Grêmio. O Ronaldinho disputava o Sub-20 Sim, convocado o tempo pela todo. seleção brasileira e o Sub-17, que ele jogava e era titular das duas seleções. Então o Ronaldinho vinha de 15 dias, ficava uma semana e saía. E eu tendo que fazer o Grêmio jogar no Campeonato Brasileiro. Eu coloquei o Itaqui numa memorável reunião. Eu, falecido, infelizmente, passou sem eu ter ido, pelo menos, cumprimentar a esposa dele. Falecido Adalberto Praz. Sim. Falecido Verardi e o Saul Berchevski, sentamos num jantar e eu disse assim, eu vou fazer uma coisa diferente. Eles se assustaram, né? Não, eu vou botar o Itaqui como meia. O quê? Tu é louco? Não, eu conheço o Itaqui. Ele era meia no Juventude de Caxias, tem uma capacidade tática muito boa. Coloquei o Itaqui. O time do Grêmio começou a fazer isso aqui no Campeonato Brasileiro. E o Ronaldinho indo e vindo. Indo e vindo. Aí vinha o Ronaldinho. Pegava a lista de vez em quando. Porque treinava um treino, dois Sim, tu treinos. não botou ele pelo carteiraço. Não botei ele pelo carteiraço. Então isso todo mundo achava, pô, como é que pode? Agora, no ano de 99, que é o que tu tá falando, o que eu fiz com o Ronaldinho? Aí é que são essas situações que talvez muita gente não queira saber. Eu disse pro Ronaldo, é o seguinte, com 17 anos de idade, né? Ronaldo, eu vou te botar nos jogos do interior. Como titular, antes de começar o Campeonato Gaúcho. Ah, pessoal, pode botar, guri, né? Pode botar. Tu sabe por que eu estou te botando? Eu sei, o senhor acha que eu tenho medo de jogar? Eu não tenho medo, eu vou lhe dizer, eu vou jogar, vou ser o goleador e vou ser campeão. E ele foi o goleador e campeão. Aí, o que aconteceu já no meio da competição, disputando, no meio pro final da competição? O que aconteceu, Bagé? Titular do Grêmio naquela posição chamava-se Palinha, te lembra do Palinha? Sim, jogando muita bola. Te lembra do Palinha? Aí, num jogo pela Copa do Brasil, Flamengo, no Olímpico, nós empatamos 1-1, se eu não me engano, o jogo. Aqui no Olímpico, Grêmio e Flamengo. E naquele jogo eu decidi botar o Ronaldinho definitivamente titular no interior e na capital. E tirei o Palinha do time. Conversei, fui criticado. Não só tirei o Palinha do time, como disse pro Palinha, tu não vai ficar no banco, né? Tu tem que ir embora. E foi o que aconteceu. Aí o Palinha foi embora, me agradece até hoje, tem uma relação com o Palinha até hoje. Foi jogar em outro lugar. E quem assumiu a titularidade do Grêmio chama-se Ronaldinho Gaúcho. Que jogou muita bola. Celso, pra gente encaminhar o fechamento, se eu te pedisse hoje uma seleção, tá? Ai, meu Deus do céu. Hipotética, assim, não precisa ser, pode ser de jogador de fora daqui, jogador que trabalhou contigo, jogador que tu viu jogar. É uma seleção do Celso Roth. Quem seria o teu goleiro? Força, agora essas perguntas elas são complicadas, porque não é a questão de ficar em cima do muro, porque tem a queima-roupa, assim, tem muita gente que tu tem que pensar. Claro. Né? Tem muita gente que trabalhou contigo. Por exemplo, melhor goleiro. Ah, bom, vamos lá, o Tafarel foi um bom goleiro, mas eu tive o Marcos. O Marcos foi campeão mundial, juntamente com o Tafarel. Sim. Né? Então, bom, não vi jogar o Gilmar, que é considerado o melhor de todos os tempos, mas vi o Manga. Vi jogar o Manga. Tá, mas é uma brincadeira. Não é quem brincadeira. Quem é o teu goleiro? Não é brincadeira, esse é o problema. Essas questões de dizer assim, quem é o melhor, quem é que tu escolheria, não é brincadeira. Isso é uma coisa muito séria, porque a gente falar aqui é tomar uma partido, Mas uma seleção, tu vai botar num time de videogame. Eu te digo o seguinte, eu tive vários jogadores. Vários jogadores que eu trabalhei, tive a felicidade de trabalhar. Eu te dei o Tafarel, eu não trabalhei com o Tafarel, mas trabalhei com o Marcos. Né? O André do Internacional marcou o auge dele. Marcou época no Internacional. Então são goleiros que eu vi jogar. O Fábio no Cruzeiro, que está aí jogando até quase 40 anos, ou 40 anos, não sei. São goleiros que trabalharam comigo e foram fantásticos, né? Por exemplo, laterais direitos que eu tive o Arce. Eu tive o Arce, cara.
O Arce trabalhou muito bem comigo, tive vários outros, então é muito difícil. Eu tenho que pegar e falar. Eu tive o Lúcio. Tu te lembra disso quando eu botei o Lúcio titular no Internacional com 18 anos, eu fui chamado de louco? Sim. O treinador é louco, quem teve Figueiredo, agora tem Lúcio. Quem é Lúcio? Sai daqui depois direto para a Europa. Quem é Lúcio? Então são essas coisas que não dá. Fazer uma seleção é uma coisa muito séria. E eu tenho que ter também um respeito pelas pessoas que trabalharam comigo. Então é muito difícil para mim fazer isso. Tá, então qual foi o melhor elenco de qualidade que tu trabalhou? Essas perguntas são sempre boas porque eu tenho sempre as respostas para elas. Tá? Eu sei. Por exemplo, tudo isso depende do momento. Melhor time do momento de 2010, no Internacional. Melhor time de 2001 que eu trabalhei, Palmeiras, que foi vice-campeão da Libertadores. Que era um timaço. Melhor time do Mineiro, aí me complica. Olha bem. Pegou dois bons times. Porque eu trabalhei no Atlético e no Cruzeiro. Sim. Foram momentos diferentes. No Atlético nós fomos... o Tardelli foi goleador comigo. Tardelli e Éder Luiz. Dois baixinhos. Pequenininho, mas rápido. Nunca trabalhei com dois baixinhos, sempre com centroavante na área. Muito rápido. Então, foi daí que o Tardelli recuperou, inclusive, a carreira dele. Sim. Né? Então, no Cruzeiro, eu tive o Tinga saindo do Internacional para ir para... Eu tive um argentino chamado... Como é que era o nome? Pô, um meia, muito, muito bom jogador, não me lembro. Montijo? O Montijo! O argentino muita, mais brasileiro que eu trabalhei, o Montijo. Ele jogava muita bola. Montijo. Então são situações assim, são momentos. Eu te digo assim, ó, o Grêmio de 2008 foi um time que tinha suas dificuldades técnicas, mas demonstrou coletividade. Agora, mas eu acho que do Grêmio de 2008 tu tirou mais do que tinha. Timaço do Grêmio foi o Grêmio de 2010, talvez, com Ronaldinho Gaúcho, Varleyzinho, Paulo Nunes. Não, aí 2000. 2000. Esse time, tecnicamente, nós perdemos a classificatória para o São Caetano, que acabou decidindo o título Copa João Avelange, já. Que era um timaço. Eu tinha o Eduardo Costa, que eu botei, outro que eu botei jogar como titular do Grêmio, depois e o Grêmio tinha o Astengo. Uhum. Não, ele capitão, Astengo, vem, Astengo, fica aqui comigo. Não, mas ali não era mais o Astengo, quem era? Porque o Astengo é bem mais antigo. Eu tô lembrando não era o Astengo, era o El-Chefe. Desculpe, errei. O Astrada? Astrada. Que tinha vindo na época da ESL ali. Chefe do River. Veio ele, o Amato. Exato, o Astrada, desculpe. El-Chefe. Então, o Astengo foi antes, foi em 87, quando eu era preparador físico do Grêmio. Então, veja quantas passagens eu tenho pelo Grêmio. Pegou muito jogador bom. Por isso que ia ser fácil para te montar uma seleção. Mas tu fugiu da resposta. Fugi. Essa eu fugi. Celso, obrigado por ter vindo aqui. Tava horas querendo bater esse papo contigo. Vou deixar passar um tempo e vou te chamar de novo, porque a gente tem muita resenha pra gente botar em dia. E, cara, tu é um personagem do futebol. Eu repito o que eu falei na abertura aqui. Daqui 100 anos, na história do futebol, vai chegar lá e diz, cara, quem foi esse cara? Quem é esse cara aqui? Você trabalhou tantas vezes no Grêmio, no Inter. Não, mas olha só, ele também foi técnico do Atlético, do Cruzeiro. Ele trabalhou no Rio, ele trabalhou em São Paulo. 3 vezes no Vasco, Flamengo, Botafogo. Então, tu conseguiu o que é o sonho de todo profissional que trabalha com futebol, de que é marcar a tua história. A gente falou aqui de coisas boas, a gente falou aqui de coisas ruins, a gente falou aqui de família, mas tu tem uma marca, isso aí ninguém consegue te tirar, mesmo os caras que porventura não gostem de ti. Eu acho que isso que fica como legado, assim, sabe? Para as pessoas que te conhecem, para tua família. Que legal, bacana. Bom programa, gostei. Eu tenho um problema quando eu começo a falar de futebol, eu não consigo parar. Mas espero que tenha sido bom, espero que tenha gente que assista e goste. Com certeza. Obrigado, Celso, mais uma vez, tá? Que é isso. E agora descanso, né? Porque tu sente falta do futebol, tem saudade? Claro. A adrenalina do futebol, ela é única. Tu mete uma cornetinha quando tu vê um treinador escalando mal, não precisa dizer o nome. Eu não meto a corneta, mas eu internamente chamo. Meu Deus do céu. Que é a mesma coisa. O que é isso? Boa sorte. Aliás, tu sabe que eu vejo os jogos todos, né? Eu imagino. Claro, vejo todos os jogos. Mas sem volume, né? E tem alguns que eu tiro também, cara. Tem alguns sem que volume, não dá. eu não consigo
Não. Tem uma outra geração aí também. É difícil, é muito complicado para mim. Que tem alguns comentários que Então só olha o jogo. Sabe que, claro que a gente já está encaminhando o final da resenha. Com todo respeito a todos, né? Mas, por exemplo... Pelo amor de Deus, com todo respeito a todos. A gente só tá, eu só tiro o volume porque eu não consigo ouvir. Tu falou de que que análise de desempenho e tal, mapa de calor, tudo isso facilita. Mas tu não pode ser escravo disso, né? Eu lembro de ouvir um comentário que era o seguinte, foi um jogo de São Paulo, que o goleiro do São Paulo tinha ficado 85% do tempo do jogo dentro da sua grande área. Ou seja, poxa, eu queria que o cara ficasse onde? Na sala da nossa casa. Saísse para jogar de centroavante. É só, tu não, é uma ferramenta que te entrega algo bom, né? Mas tu não precisa ser escravo disso. Existe uma confusão, Bagé, se tu me permite, antes de terminar, que é justamente isso. A modernidade, o computador, a internet são ferramentas. Claro. Vir para dentro do campo e dar treinamento é completamente diferente. Decidir quem vai jogar é completamente diferente. Então, são essas coisas que a gente não pode confundir. E me parece, quando eu falei em transição anteriormente, é que é isso. Nós estamos nesse momento de não saber definir essas coisas. Aí estão acontecendo tudo isso. Tu é nascido em que cidade? Sou caxiense. Tu é de Caxias. Eu não quero que tu diga, tá? 30 anos fora de Caxias, mas sou olha caxiense. a pergunta que eu vou te fazer, tá? Eu não quero que tu diga aqui se algum dia tu foi torcedor do Grêmio ou do Inter, trabalhou nos dois. Mas algum dia tu chegou a torcer por algum dos times? Eu não tô pedindo que tu diga. Eu cheguei a torcer, sim, pro Flamengo de Caxias. Eu era... Não, vou te dizer... A minha pergunta não era nem pra te divulgar nada. Não era só saber se algum dia... Com tu nunca torceu pra dupla, pra nenhum... Com exceção do teu trabalho, claro. Não, quando a gente está trabalhando, eu sou claro, absolutamente inteiro do time. Como eu morava no Morro e jogava bola na várzea, eu acabei indo para a base do Flamengo, que hoje é o Ser Caxias. Sim. Tá? Base do Flamengo. Estou falando história que esses guris que estão gravando aí não sabem nem do que eu estou falando. Então, eu fui jogar na base do Flamengo. E da base do Flamengo, 1980, 70... O Caxias tem tinha dois times, Flamengo e Juventude. Fecharam as portas e formaram a Associação Caxias. Parou a base do Flamengo. Tá? Quando voltou, um ano depois, durou um ano a Associação Caxias, um ano depois voltou a Juventude e o Flamengo não voltou. Voltou 2 anos depois como Ser Caxias. Nesse momento eu passei para a base do Juventude. E aí fiquei jogando no Juventude 4, 5 anos e depois fui preparador físico do Juventude e tal, já estudando na Universidade de Caxias do Sul. Então essa é a história. Se tu me perguntares qual é o time que eu torço, no meu início eu torcia pro Flamengo porque era do povão. Tu não chegou em nenhum momento torcer nem pra Grêmio, nem pra Nem pra Grêmio. Lá gurizinho, eu já vim meio que sabendo o que era o futebol profissional. Celso, o Tinga já faz tempo agora que ele não faz aquele encontro lá que vocês levam vinho caro e eu vou com vinho mais barato, né? E tomo o vinho caro de vocês. Tá na hora, vamos pedir no ar aí pra ele, né? Ver se ele... O Tinga tá... Esses dias ele andou lançando o livro dele, né? Tá, um dos mais vendidos do Brasil. Ah, que legal. A história do Tinga é muito bonita, né? Não, ele é fenomenal. Muito bonita, a palestra dele é muito bonita. Não tem o livro ainda, né? Estava convidado para ir, mas... Eu fui lá no dia. Infelizmente não pude ir. Espero comprá-lo. Mas eu tenho certeza que conheço um pouco da história do Tinga. É um livro muito, muito legal e é uma história muito bacana. Eu espero que ele faça, porque os nossos encontros são bons, né? A resenha é boa, né? São resenhas que não dá para falar aqui muito. E tem história boa demais. Não dá. Mas são profissionais que se encontram e estão numa forma mais relaxada para falar as coisas. Então a coisa flui naturalmente. Não, e são resenhas de coisas que o grande público viu pela TV, mas contada pelos caras que estavam lá. Não conhece a intimidade. Então ali no último dia tava Celso Rotti, Roger, Índio, De Leon, quem mais estava ali? Paulo Paixão, Dunga eu já falei. Dunga. Enfim, tinha muita gente lá, né? Muita gente da bola. E é bom porque a gente acaba fazendo a resenha sem compromisso e acaba falando coisa séria. Exato. Que foi o que aconteceu. Não, ali se falava Falamos do futebol brasileiro. Se falava de tudo ali. Celso, foi um prazer realmente. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Saúde pra ti aí. Eu que agradeço. Sempre. Também, igualmente. E a gente volta a qualquer momento com mais um Bagé FC. Resenha do Celso. É que vocês não conhecem o Celso nesse ambiente assim, tranquilo, desestressado e tal. Por que tu tava rindo, rapaz? Beijo todo mundo aí.